Antes de começar, se inscreva no canal e deixa o like. Isso ajuda muito a trazer mais documentários como esse. Era a manhã do dia 26 de dezembro de 1996, um dia depois do Natal. John Ramsey desceu até o porão de sua casa em Boulder, no Colorado, e encontrou o corpo da filha de 6 anos, enrolado num cobertor, com uma corda enrolada ao pescoço e um pedaço de pau servindo de garrote. JonBenét Ramsey havia sido espancada, estrangulada e morta dentro da própria casa. Em algum momento da noite de Natal, enquanto a família dormia. Quase 30 anos depois, o caso permanece sem solução. Nenhum assassino foi identificado. Nenhuma condenação foi feita. E a investigação continua ativa até hoje. Para entender o caso JonBenét Ramsey, você precisa entender quem ela era e o mundo em que vivia. JonBenét Patricia Ramsey nasceu em 6 de agosto de 1990 em Atlanta, na Geórgia. Filha de John Ramsey, um empresário bem-sucedido do setor de tecnologia, e de Patsy Ramsey, ex-rainha de beleza do estado da Virgínia Ocidental. A família tinha dinheiro, posição social e uma vida aparentemente perfeita numa das cidades mais tranquilas e ricas do Colorado. JonBenét participava de concursos de beleza infantis desde os 4 anos. Ela havia ganhado títulos como Little Miss Colorado e America's Royal Miss. Havia fotos dela com maquiagem pesada, vestidos elaborados, cabelos estilizados. Imagens que, depois do crime, se tornariam parte central da cobertura midiática e das discussões sobre o universo dos concursos de beleza infantis. Ela tinha 6 anos e era uma criança como qualquer outra, que brincava, que amava o irmão mais velho Burke, que adorava o Natal. Na manhã de 26 de dezembro de 1996, Patsy Ramsey desceu as escadas da mansão da família por volta das 5:30 da manhã e encontrou uma nota de 3 páginas no degrau da escada. A nota dizia ser de um pequeno grupo de estrangeiros que havia sequestrado JonBenét. Exigia um resgate de $118 mil, um valor curiosamente específico, equivalente ao bônus que John havia recebido daquele ano. A nota dava instruções detalhadas sobre como fazer o pagamento e ameaçava matar a menina caso a polícia fosse acionada. Patsy chamou a polícia imediatamente. A polícia de Boulder chegou cedo, segurou o local como cena de crime e ficou com a família enquanto esperavam mais instruções. Passado o prazo estabelecido na carta sem qualquer contato dos supostos sequestradores, um policial pediu a John Ramsey que percorresse a casa com um amigo para ver se havia algo fora do lugar. John foi ao porão. Ele encontrou JonBenét num cubículo de armazenamento, coberta com um cobertor, com pedaços de fita adesiva cobrindo a boca e uma corda branca enrolada no pescoço. Ele pegou o corpo nos braços e subiu com ela para a sala. Essa ação, compreensível do ponto de vista humano de um pai em choque, contaminou a cena do crime de forma irreversível. A autópsia revelou que JonBenét havia sofrido um trauma craniano severo, uma fratura no crânio, além do estrangulamento. A causa da morte foi classificada como asfixia por estrangulamento, combinada com trauma crânio-cerebral. Havia também evidências de abuso sexual, embora o laudo fosse inconclusivo sobre quando exatamente esse abuso havia ocorrido. A polícia de Boulder, uma força relativamente pequena e sem experiência com crimes desse tipo, cometeu erros graves desde o início. A cena do crime não foi devidamente isolada nas primeiras horas. Amigos e vizinhos da família estavam circulando pela casa enquanto a investigação ainda estava em andamento. O quarto de JonBenét foi vasculhado de forma inadequada e a nota de resgate, uma das principais peças de evidência, foi manuseada por múltiplas pessoas antes de ser devidamente preservada. Essas falhas iniciais teriam consequências para todo o restante da investigação. Nos dias e semanas seguintes, a mídia americana tomou conta do caso com uma intensidade que, para a época, foi extraordinária. O rosto de JonBenét, maquiada, sorrindo, em poses de concurso de beleza, estava em todas as capas de revista. O contraste entre a imagem de criança glamourizada e a brutalidade do crime gerou uma cobertura que misturava compaixão
morbidez e, inevitavelmente, julgamento. E o julgamento se voltou, quase imediatamente, para os pais. John e Patsy Ramsey foram tratados pela imprensa e por parte significativa da opinião pública como os principais suspeitos, muito antes de qualquer evidência concreta apontar nessa direção. A nota de resgate, escrita com vocabulário sofisticado e referências que sugeriam familiaridade com a família, era frequentemente citada como algo que só alguém de dentro poderia ter produzido. A especificidade do valor do resgate, idêntico ao bônus de John, era outro ponto levantado. O casal negou qualquer envolvimento. Contrataram advogados. Recusaram entrevistas com a polícia sem a presença dos advogados. Uma decisão legalmente razoável, mas que alimentou ainda mais a suspeita pública. Em 1997, peritos da escrita foram contratados para analisar a nota de resgate. O resultado foi dividido. Alguns especialistas disseram que Patsy poderia ter escrito a nota. Outros disseram que ela claramente não havia escrito. A questão da autoria da nota permaneceu inconclusiva. Ao longo dos anos seguintes, múltiplos suspeitos foram investigados. Um vizinho, um professor de JonBenét, homens com histórico de crimes contra crianças que viviam na região. Nenhuma acusação foi formalizada. Em 2006, um americano chamado John Mark Carr, preso no exterior, confessou publicamente ter matado JonBenét. A confissão foi amplamente divulgada. O homem foi extraditado com grande alarde midiático. Seu DNA não bateu com o DNA encontrado na cena do crime. Ele foi libertado. A confissão era falsa. O DNA encontrado no local é o elemento mais importante e mais misterioso de todo o caso. Na roupa de JonBenét, nas calcinhas que ela vestia na noite do crime, foi encontrado o DNA de um homem desconhecido. Esse DNA foi submetido a bancos de dados ao redor do mundo. Não houve correspondência com nenhuma pessoa identificada. Em 2008, após análises mais avançadas, a polícia de Boulder utilizou esse DNA para exonerar formalmente John e Patsy Ramsey e qualquer membro de sua família. O DNA de nenhum deles correspondia ao material encontrado na roupa da menina. Patsy Ramsey morreu de câncer de ovário em junho de 2006, 2 anos antes de ser oficialmente exonerada, sem jamais ter vivido para ver o fim das suspeitas públicas contra ela. A teoria que ganhou mais força nas investigações subsequentes é a do intruso desconhecido, um homem que teria entrado na mansão dos Ramsey naquela noite de Natal, matado JonBenét e saído sem deixar rastros visíveis além do DNA na roupa da vítima. Defensores dessa teoria apontam para uma série de fatores. A mansão tinha múltiplos pontos de acesso e uma janela do porão estava com o trinco quebrado havia meses. JonBenét era uma figura pública nos concursos de beleza infantis, com fotos e vídeos amplamente distribuídos. E o DNA desconhecido, permanente e inegável, sugere fortemente a presença de uma pessoa de fora. Críticos da teoria do intruso apontam para a dificuldade de um estranho se movimentar silenciosamente por uma grande casa com pessoas dormindo, escrever uma nota de 3 páginas no local e sair sem ser visto por nenhum vizinho ou câmera da época. A questão permanece aberta. Em 2023, a polícia de Boulder formou uma equipe de revisão de casos frios, um painel de especialistas externos convocados especificamente para reexaminar o caso JonBenét com olhos frescos e acesso às tecnologias forenses mais recentes. O painel trabalhou por 1 ano e, em 2024, divulgou recomendações que incluíam o uso de genealogia genética investigativa, uma técnica que usa bancos de dados de DNA de acesso público para mapear famílias e identificar parentes de um perfil desconhecido. Essa técnica foi a mesma usada para identificar o Golden State Killer em 2018, um caso que havia ficado sem solução por mais de 4 décadas. Dezenas de itens do caso estão atualmente sendo testados pelo Bureau de Investigação do Colorado, com novos métodos que não existiam em 1996. Em setembro de 2025, o pai de JonBenét, John Ramsey, apareceu numa convenção de True Crime em Denver e disse que o processo estava avançando, ainda que lentamente.
Ele expressou confiança de que a genealogia genética investigativa tem cerca de 70% de chance de identificar o responsável nos próximos meses, se autorizada a ser aplicada ao DNA do caso. Em dezembro de 2025, a polícia de Boulder emitiu seu comunicado anual reafirmando que o caso permanece a prioridade máxima do departamento e que novas entrevistas foram conduzidas ao longo do ano. John Bennett Ramsey teria 35 anos hoje. O irmão dela, Burke Ramsey, hoje adulto, raramente fala publicamente sobre o caso. O pai, John, continua lutando ativamente para que novas tecnologias sejam aplicadas às evidências. A casa onde o crime aconteceu, na 755 da 15th Street em Boulder, foi vendida, reformada e hoje pertence a outra família. O número original foi mudado. A fachada foi alterada. Mas qualquer pessoa que pesquise o endereço ainda encontra, imediatamente, o caso. O garrote que estrangulou John Bennett, feito com um pedaço do pincel de pintura de Patsy Ramsey e um cordão de nylon, ainda está nos arquivos da polícia de Boulder, preservado como evidência. Segundo o advogado da família, os nós desse garrote nunca foram totalmente analisados por DNA e poderiam guardar informações cruciais sobre quem os fez. Quase 30 anos, milhões de dólares em investigação, centenas de suspeitos examinados, uma criança de 6 anos morta na noite de Natal dentro da própria casa, em uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos, e ainda nenhuma resposta. A investigação continua aberta. O DNA desconhecido ainda existe, e em algum lugar existe uma pessoa que sabe o que aconteceu naquela noite.